Olá! Nesta sexta-feira, no Mundo Político, nós conferimos juntos os destaques de uma semana agitada. A passagem de presidenciáveis pelo Estado, as movimentações de pré-candidatos que complicam a definição dos palanques regionais, números discrepantes em novas pesquisas sobre intenções de voto para a presidência da República e governo de Minas, a discussão sobre a exploração mineral na Serra do Curral ainda em foco na Assembleia. E em Brasília, reações da Justiça Eleitoral e da sociedade civil às acusações sem provas sobre o sistema de votação eletrônica. Estão comigo para detalhar tudo isso os colegas jornalistas Heitor Peixoto. Oi, Heitor. Olá, Marco. Um prazer estar aqui de novo. E Tayana Máximo. Olá, Tayana. Ei, Marco. Ei, Heitor. Obrigado pelo convite de novo. O ex-presidente Lula desembarcou em Minas em sua primeira viagem após o lançamento oficial da pré-candidatura à presidência da República pelo PT. A agenda no segundo maior colégio eleitoral do país incluiu o lançamento da pré-campanha ao Senado do deputado federal Reginaldo Lopes e eventos com militantes e movimentos sociais em cidades estratégicas para o partido no estado. Quais declarações e gestos deram o tom dos 3 dias de movimentação do petista por aqui, Tayana? Marco, quando o ex-presidente Lula lançou sua pré-candidatura no sábado, ele fez que foi em São Paulo, ele teve uma fala mais sóbria, um discurso bem ameno, inclusive leu o discurso dele, que não é algo que ele normalmente faz. E aqui em Minas, ele parece que se soltou um pouco mais, a imprensa, no geral, considerou que ele estava assim, mais solto, falou de improviso, criticou o presidente Bolsonaro pelo nome, algo que ele não fez no lançamento da pré-candidatura. E, no geral, a impressão geral foi de que o tom segue ameno e tentando atrair o eleitor de centro. Por exemplo, aqui em BH, ele falou que era possível aumentar o salário mínimo, aí no dia seguinte, em Contagem, afirmou que ele não quer tirar das empresas, não quer tirar a empresa de nenhum empresário, nem lucro dos empresários, e em Juiz de Fora falou que ele era contra a privação de empresas públicas. Ou seja, ele está aí tentando fazer esse equilíbrio delicado de falar com a sua base, mas também conversar com os eleitores que não são eleitores de Lula, mas que por algum motivo estão insatisfeitos com o presidente Bolsonaro. Ele está tentando atrair o voto dos indecisos e dessas pessoas que não estão dispostas a votar no Bolsonaro. E se tem uma coisa que esse giro por Minas demonstrou, se isso for dar o tom da campanha, vai ser que o ex-presidente vai apostar mesmo nesse tom mais ameno e nessa tentativa de falar para vários públicos, tentando buscar o voto dos indecisos para o seu lado. E a passagem de Lula por Minas também deixou claro que divergências partidárias ainda ameaçam inviabilizar uma aliança entre ele e o ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, pré-candidato do PSD ao governo do estado. Como repercutiu a ausência de Calil nos atos do petista, Heitor? Além da vaga ao Senado na chapa, há outras arestas que ainda precisam ser contornadas? Pois é, Marco e Tayana, a principal aresta que a gente tem hoje é exatamente essa questão da cadeira do Senado, né? A gente tem o PT não abrindo mão de Reginaldo Lopes e o PSD, por sua vez, também não abre mão de Alexandre Silveira, que inclusive já é senador, né? Ele entrou como suplente quando o Antônio Anastasia saiu para o Tribunal de Contas da União. Então o PSD entende que tem o direito natural de requerer, de reivindicar a reeleição de Alexandre Silveira. Evidentemente que a ausência de Calil, né, como você perguntou, repercutiu muito, né? Foi um assunto que chamou muita atenção do meio político, claro, da imprensa, né, que noticiou esses atos. O Calil até brincou com isso, né, daquele jeito dele, né, mas também falou muito a sério sobre esse assunto. Ele falou que não foi aos encontros, né, com o presidente Lula, porque só iria se essa questão do Senado, né, esse arranjo da chapa já estivesse aí resolvido, estivesse definido. Essa definição não existia nos dias que Lula estava aqui, como não existe até hoje, sexta-feira, momento em que gravamos este programa. Ô Marco e Tayana, mas tem outros pontos aí de dissenso, né, entre os partidos, além da disputa para senador de Minas. Uma das principais arestas que a gente tem vem lá de Brasília. A bancada, né, na verdade, os deputados do PSD, deputados federais do PSD de Minas, são muito mais próximos
de Jair Bolsonaro do que do ex-presidente Lula. E isso é tratado de maneira aberta, não é nada escondido. Os deputados se posicionam abertamente mais próximos de Jair Bolsonaro, o que por si só já é uma complicação para esse arranjo aqui em Minas. O PSD mineiro ele tinha feito 3 cadeiras lá em 2018 e agregou uma 4ª com a chegada de Subtenente Gonzaga, que veio do PDT para o PSD exatamente para se aproximar desse eleitorado bolsonarista, ele que é uma das vozes, uma das lideranças dos servidores da segurança pública aqui em Minas. E em abril, esses deputados federais do PSD mineiro se reuniram com Alexandre da Silveira e pediram que o partido caminhe junto com Bolsonaro nas eleições de 22. E falaram que a prioridade do partido em Minas deva ser a reeleição de Alexandre Silveira e não um arranjo com os petistas. Agora, só para finalizar essa costura toda, Alexandre Calil, em sabatina ao Portal UOL, ele fez questão de defender a aliança com o ex-presidente Lula, inclusive declarou o voto no petista, né? Então ele aguarda ansiosamente que esse acordo seja fechado e aí a gente vai ter que ver nos próximos dias como é que esse impasse vai ser resolvido. E em meio a essas indefinições do palanque do PT no estado, Heitor Itaiana, chamou atenção as presenças em reuniões com coordenadores da campanha de Lula de 2 experimentados políticos mineiros que andavam afastados dos holofotes, o ex-presidente da Assembleia, Diniz Pinheiro, e o ex-ministro da Saúde, Saraiva Felipe. Como eles, que hoje estão em partidos diferentes, dos quais passaram a maior parte de suas vidas públicas, podem entrar nesse jogo, Tayana? O Saraiva Felipe, ele é um quadro histórico do MDB, ficou no MDB durante muitos anos e recentemente migrou para o PSB, que é o partido do Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice na chapa do Lula. Ele encontrou com o presidente Lula, ele que tem uma boa relação, como você falou, foi ministro da Saúde do ex-presidente, tem uma boa relação com ele e se encontrou recentemente com essas lideranças do partido e com o Lula, para discutir aí prováveis alianças. Ele não disse o que sairia dessa aliança, mas ele já tinha dado entrevista antes do Lula vir para BH, se dispondo a se lançar pré-candidato a governador aqui em Minas, justamente para que o ex-presidente tivesse um palanque aqui. Ele deixou muito claro que sabe que tem um imbróglio em relação a essa aliança com o PSD, então ele se colocou à disposição do partido para isso, mas disse que ainda precisa resolver algumas questões internas com o partido. E também tem, igual você falou, o Diniz Pinheiro, que passou muitos anos no PSDB, passou por um tempo no PP e agora ele está no Solidariedade. Tem algumas lideranças do PT que consideram ele um nome importante dentro do Solidariedade Mineiro, então também teve esse movimento de se reunir, ele se reuniu também com o ex-presidente, na saída desse encontro ele falou que ele estava ali só para ouvir, que ele estava ali disposto a ouvir quais seriam as costuras possíveis, mas, de novo, nada ficou arranjado, a gente sabe que teve essas reuniões, que são alguns movimentos para tentar fechar um palanque aqui, mas a gente não sabe bem para qual cargo, ou nem se eles se candidatariam, na verdade, né? Essas conversas ainda estão acontecendo. Em entrevista ao Mundo Político, o deputado federal Reginaldo Lopes admitiu dividir o mesmo palanque com o também candidato a senador Alexandre Silveira, para que PT e PSD possam se unir formalmente em Minas. O nosso candidato mais provável para as eleições de 2022 ao governo de Minas se chama Alexandre Calil, é o meu candidato. Nós temos aí a candidatura também a vice-governador, que é do Agostinho Patrus, meu amigo, um aliado histórico no nosso projeto na Assembleia Legislativa, também é meu candidato. E eu acredito que é possível ter uma aliança formal com Alexandre Calil e, ao mesmo tempo, respeitar o direito do Alexandre Silveira, se ele deseja ser candidato ao Senado, e, outro lado, também garantir, ampliar o número de candidatos para que a sociedade mineira tenha mais opção, como a candidatura que eu julgo ser legítima, que é a nossa candidatura ao Senado. O ex-presidente Lula também foi assunto no PDT. O ex-deputado federal Miguel Correia, pré-candidato ao governo de Minas do partido do presidenciável Ciro Gomes, afirmou em uma entrevista no Triângulo Mineiro que a vitória política de Ciro em 2022 seria ver Lula derrotar Bolsonaro.
Depois mudou um pouco o discurso em sabatina no portal UOL. De qualquer forma, a declaração irritou pedetistas em uma semana na qual também foram noticiadas aproximações de Lula com o PDT em outros estados. Que articulações são essas, Heitor, que colocam pressão sobre a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes? Marco, Tayana, a semana ela não começou fácil para o Ciro, né? Ele começou a semana, na verdade, com um diagnóstico de Covid-19 que o fez cancelar, né, várias agendas de pré-campanha no Rio de Janeiro. Mas teve mais, né? Como você pontuou aí, Marco. Ainda teve, no início da semana, uma repercussão na imprensa, a partir de um conteúdo trazido pelo Estadão, de que o PT estaria tentando fazer com que o PDT desistisse da disputa à presidência da República. Isso porque, como a gente vai ver ainda hoje, né, na rodada de pesquisas, há levantamentos sinalizando de que Lula poderia vencer Jair Bolsonaro já no primeiro turno se o nome de Ciro Gomes não estivesse na disputa. E qual que seria a estratégia do PT para fazer isso, para retirar o PDT? Oferecer apoio ao PDT nas candidaturas a governos estaduais. O PT faria isso, inclusive, em estados onde já está em negociação avançada com outras legendas. Olha só o exemplo. No Rio de Janeiro, o PT há muito tempo já conversa com Marcelo Freixo, né, o deputado federal Marcelo Freixo, para apoiá-lo na disputa ao governo. O PT poderia retirar esse apoio, inclusive lembrando que Marcelo Freixo é do PSB, partido de Geraldo Alckmin, né, e poderia abraçar, o PT no caso, a candidatura do pedetista, né, Rodrigo Neves, que é o pré-candidato do PDT ao governo fluminense. O Rodrigo Neves, é ex-prefeito de Niterói. O Partido dos Trabalhadores poderia fazer esse mesmo arranjo lá no Maranhão, também uma troca de PSB por PDT, e, olha só, poderia fazer composição como essa, inclusive na terra do próprio Ciro Gomes. A situação lá é um pouco diferente, o PDT lá tem dois nomes viáveis, inclusive um é o da governadora Isolda Sela, que assumiu o mandato de governadora com a saída de Camilo Santana do PT, e seria o nome natural para o PT apoiar. O PT está disposto a não apoiar Isolda Sela e apoiar no lugar dela o Roberto Cláudio, que é ex-prefeito de Fortaleza, que é o nome da preferência de Ciro Gomes. Já na quinta-feira, só para a gente fechar esse assunto, o Ciro foi enfático nas redes ao negar que ele vá sair do páreo. Na leitura de Ciro Gomes, caso ele saísse de fato, quem iria ganhar com isso seria Jair Bolsonaro. Por quê? Para o Ciro, o antipetismo iria prevalecer e ia pavimentar o crescimento de Bolsonaro, ainda nesse cenário econômico adverso que o Brasil está enfrentando. O Ciro falou, né, abre aspas aí, que ele tem uma infatigável disposição para a luta, prometeu ir até o fim dessa disputa e ainda fez acenos para ter como vice a senadora Simone Tebet, do MDB, hoje ainda às voltas com negociações para a composição de um nome para a terceira via. Outro presidenciável que cumpriu a agenda em Minas nos últimos dias foi Luiz Felipe Dávila, do Novo, partido do governador Romeu Zema. O estado também é o único comandado pela legenda. Como pré-candidato, Tayana, e seus aliados se mobilizaram por aqui. O Felipe Dávila passou 2 dias aqui em Minas, ele fez algumas visitas, visitou a inauguração de uma fábrica junto com o governador Romeu Zema, veio fazer visita aqui na Assembleia Legislativa e também conversou bastante com a imprensa mineira aqui. A gente, aliás, vai entrevistá-lo na segunda-feira aqui no Mundo Político, a gente tentou falar com ele, mas por uma questão de agenda não deu certo, mas segunda ele vai conversar com o Marco aqui com a gente. E aí, nessas entrevistas para veículos mineiros, ele seguiu o tom que ele já está usando na campanha, com as falas que ele já vem dizendo há algum tempo para a imprensa nacional também. Ele comparou o presidente Bolsonaro com o ex-presidente Lula, ele falou das propostas do partido, das propostas do Novo, e também criticou as frustrações dele com a terceira via. Para o jornal Estado de Minas, ele chegou a falar que que a terceira via acabou e que ela seria sepultada no dia 18 de maio, que é o dia que os partidos MDB, Cidadania e PSDB marcaram para apresentar um nome conjunto para a terceira via entre eles. Agora, chamou a atenção que nas redes sociais, assim, no Twitter especificamente, o Luiz Felipe Dávila falou bastante do governador Romeu Zema, elogiou muito o trabalho do governador aqui em Minas.
Mas até agora, até o horário que a gente está gravando, o governador Romeu Zema não tinha postado nada sobre o presidenciável nas suas redes sociais, nem no Twitter, nem no Instagram. E aí é bom lembrar que em 2018 o Zema pediu, na reta final da campanha, o Zema pediu votos para o Bolsonaro, mesmo o Novo tendo uma candidatura própria para a presidência. Ainda nas movimentações eleitorais, o presidente Jair Bolsonaro, que já fez acenos recentes ao governador Romeu Zema, por ora não correspondidos, intensificou uma ofensiva para fechar alianças com outros governadores de partidos que também possuem pré-candidatos à presidência. Heitor, tem dissidências à vista na chamada terceira via? Tem sim, viu, Marco? O caminho da terceira via já não está fácil, né? E ao não se mostrar viável nas pesquisas, a terceira via abre caminho exatamente para esse tipo de tentativa de construção. O jornal Folha de São Paulo mostrou nessa semana que o Bolsonaro ele fez um movimento de aproximação com pré-candidatos a governo do PSDB e do União Brasil, duas legendas aí que fazem parte desse arco da terceira via e que, em tese, seriam aí adversários, né, de Bolsonaro nas eleições de 2022. Isso estaria acontecendo, Marco e Tayana, em 6 estados, sendo que em 4 essa aliança já estaria selada. São eles Mato Grosso do Sul, né, atestando a força de Bolsonaro no Centro-Oeste, além de Amazonas e Rondônia. No Ceará e na Paraíba também já haveria conversas nesse sentido, né, de Bolsonaro apoiando nomes da terceira via aos governos, né? E também lá em Goiás, olha só, o governador Ronaldo Caiado, né, do União Brasil, as pessoas devem se lembrar que durante a pandemia esteve em rota de colisão aí com Bolsonaro, né, questionando a gestão de Bolsonaro à frente da pandemia e naquele movimento dos governadores, né, trabalhando aí pelo isolamento social, pelo distanciamento, né, das pessoas, ele já estaria em reaproximação com Bolsonaro. Lembrando que o Caiado é do União Brasil, né, como eu mencionei. E a Folha, ela pontua um fato interessante, que parte desses governadores é exatamente isso, essa mudança de chave, né, os governadores eliminando aquela questão da pandemia, aquelas cobranças e divergências com Bolsonaro com relação à pandemia e aproximando-se dele, visando aí cenários de reeleição, né, pelos estados. Confirmados aí todos esses arranjos, né, e outros que possam aparecer, de fato, a gente vê que a terceira via, além das dificuldades de apontar um nome à presidência da República, encontrará mais essa dificuldade nos cenários locais, regionais aí do país. E Jair Bolsonaro também joga com outra carta na manga para tentar interferir no quadro político aqui em Minas. Ele estaria avaliando nomear o senador Alexandre Silveira, do PSD, para a liderança do governo no Senado. Curiosamente, o governador Romeu Zema elogiou publicamente a possível escolha em entrevista à Rádio Itatiaia e sugeriu que o cenário da disputa eleitoral no estado ainda pode ter surpresas nos próximos meses. Caso a nomeação se concretize, Tayana, o que se especula nos bastidores em relação a movimentos futuros? Para a gente usar uma expressão mineira, né, isso está um bololô danado. Tá, Marco, tá realmente bem confuso, as coisas estão mudando o tempo inteiro. O Silveira, ele é senador pelo PSD e o partido faz, né, a gente já falou que várias vezes o partido faz muita questão da reeleição dele para o Senado e a chapa que ele concorreria no Senado é justamente a chapa do ex-prefeito Alexandre Calil, também do PSD, mas que já criticou o Bolsonaro muitas vezes e que justamente essa semana, como o Heitor já comentou, falou numa sabatina do UOL que quer fazer uma aliança com o ex-presidente Lula. As pesquisas mostram que o Calil se beneficiaria dessa aliança, porque aqui em Minas os candidatos apoiados pelo ex-presidente tendem a subir um pouco nas intenções de voto. Então ele deixou claro, acho que essa semana provavelmente foi a primeira vez que ele falou assim tão claramente que ele quer essa aliança. Mas aí a gente fica se perguntando o que aconteceria, né? O Calil na chapa, tentando ser governador, e o Silveira na vaga de senador, Calil apoiando o Lula, Silveira apoiando o Bolsonaro, se a liderança do governo no Senado for de fato para Alexandre Silveira. E aí vai gerar um cabo de guerra interno no partido de com quem que eles vão caminhar nessas eleições. Já existem algumas especulações na imprensa de uma possível chapa que seria
Zema como governador, vice o deputado Marcelo Ara, e para a vaga do Senado, o Alexandre Silveira. A Edilene Lopes, repórter do Itatiaia, comentou isso no Twitter, mas isso é só especulação por enquanto. E hoje também, um pouquinho antes da gente gravar, a Edilene também postou uma imagem, agora há pouco, do Zema em Curvelo, dando um abraço caloroso no Alexandre Silveira, num evento em Curvelo, aqui em Minas. Então, por enquanto, a gente vai ter que esperar para ver o que acontece daqui para frente. Eu acho que a gente fala muito isso, vamos esperar para ver o que acontece, mas realmente em política as coisas mudam muito rápido e especificamente nessas eleições de 2022, a gente vive falando isso, vamos esperar porque as peças no tabuleiro estão se mexendo e a gente tem que acompanhar dia a dia para conseguir trazer essa informação toda semana aqui. Fortes emoções e muita água para rolar debaixo da ponte ainda. Muita. E quem não deve mesmo caminhar com Zema é o PSDB, partido do atual vice-governador Paulo Brandt. Nessa semana, o ex-deputado federal Marcos Pestana se colocou como pré-candidato tucano ao governo de Minas em um movimento costurado pelo ex-governador Aécio Neves. Pelos primeiros posicionamentos vistos, qual deve ser a estratégia do PSDB para a disputa, Heitor? Ô Marco, o que a gente viu nessa semana foi uma defesa vigorosa de legado, do legado do PSDB nos governos aqui em Minas Gerais. Na onda de confrontação aos partidos tradicionais que começou ali, ou que teve seu ápice em 2018, o PSDB foi um dos partidos que mais perdeu espaço em Minas e no país. E agora o partido, então, ele tenta se reposicionar nesse novo momento da política brasileira. E a absolvição do Aécio Neves, do deputado federal Aécio Neves, em março, da acusação de corrupção passiva na denúncia de recebimento de propina do empresário Joesley Batista, da JF, denúncia essa aí de 2017, animou o Aécio na reconstrução dessa plataforma tucana, onde o partido conserva, aqui em Minas Gerais, o partido conserva alguma força pelo interior do estado, tem cerca de 100 prefeitos e 900 vereadores. O Pestana falou ontem na sabatina do Portal UOL que uma das ideias é exatamente defender esse legado, principalmente dos governos tucanos em Minas Gerais, para além das questões municipais, que eu coloquei, porque o partido governou Minas por 16 anos. A gente deve lembrar, juntando aí os governos Azeredo, Aécio, Anastasia e Alberto Pinto Coelho, que embora não fosse do PSDB, era ali daquele mesmo núcleo político. Então, o Pestana bateu muito nessa tecla, das construções, das obras, da infraestrutura que foi criada no estado naqueles 16 anos do PSDB. Ele falou, inclusive, que todas as principais obras, citou metrô, citou hospitais, estradas, todas elas teriam sido feitas nos governos do PSDB. Ele disse que quer o Aécio como cabo eleitoral dele, lembrou que foi secretário de saúde de Aécio durante os 8 anos que Aécio esteve à frente do governo. Ele elogiou a pessoa de Romeu Zema, mas criticou o governador Zema. Ele falou que Zema não possui nenhuma capacidade de gestão pública. O Pestana estava fora da vida pública desde 2018, quando ele não conseguiu se reeleger para deputado federal. Naquele ano ele ficou como suplente. Ele teve a oportunidade de voltar à Câmara quando o Bilac Pinto saiu para ser secretário de Zema. O primeiro suplente era Pestana e ele abriu mão da vaga porque diz ele que estava feliz na iniciativa privada. Inclusive, ele disse que não pretendia voltar agora a essa disputa política, mas que ele está atendendo um chamado para uma missão. E o PSDB se anima também, Marco e Tayana, para essa disputa, porque a gente tem aí uma parte considerável do eleitorado mineiro que ainda não tem candidato definido na disputa ao governo de Minas Gerais. Nesta sexta-feira, teve declaração importante também do senador Carlos Viana, pré-candidato do PL ao governo de Minas. Em uma sabatina promovida pelo Portal UOL e Jornal Folha de São Paulo, ele chegou a sinalizar que, de repente, pode deixar a disputa. Foi isso, Tayana? Foi, Marco. Foi agora há pouco. Ele falou que o projeto mais importante é a reeleição do presidente Bolsonaro e que, se tiverem que eventualmente abrir mão da candidatura dele, ele até chegou a falar se quisessem apostar no atual governador, que ele aceitaria, porque aceitaria se isso for uma estratégia eleitoral do partido, porque para ele o importante mesmo é reeleger o presidente. E aí nós falamos agora há pouco da questão do senador Alexandre Silveira sendo cortejado aí para ser líder do governo no Senado. Essa vaga, aliás, estava sendo exercida, não oficialmente, mas na prática, justamente pelo senador Carlos Viana. Então,
No início da semana já teve essa notícia de que talvez o Viana não faria mais esse papel de líder do governo no Senado, que talvez, né, ofereceram essa vaga para o Alexandre Silveira, e agora a gente já tinha dado, na semana passada, informação de que Viana e Bolsonaro participaram juntos de um evento aqui em Minas e que a impressão que ficou depois do evento é que eles estavam um pouco distantes nas imagens, no discurso do presidente, que elogiou o governador Zema, mas não fez elogios tão intensos ao senador Viana, que é o pré-candidato dele aqui no estado. Então, parecia que já estavam dando alguns indícios aí de que essa candidatura não está tão firmada dentro do partido. E, mais uma vez, a gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Se o Bolsonaro vai jogar o peso dele atrás do Viana para tentar decolar essa candidatura, ou se o partido vai escolher seguir de uma outra maneira e desistir dessa pré-candidatura por aqui. Enquanto essas articulações não se resolvem definitivamente, vamos conferir os novos números da corrida eleitoral em Minas. 2 pesquisas foram divulgadas essa semana. Quest e Datatempo publicaram levantamentos de intenção de voto no estado para os cargos majoritários. Vamos começar pela presidência da República, em cenário estimulado. Na sondagem do Datatempo, Lula lidera entre os mineiros com 44,4% de intenções de voto. Bolsonaro marcou 29,9%. Ciro aparece na terceira posição, bem distante, com apenas 4,5%. André Janones, que é deputado federal pelo estado, tem 3,1% e João Dória 2,7%. Os demais pré-candidatos não atingiram 1%. Brancos e nulos somaram 8,1% e 5,5% responderam não saberem quem vão votar. Agora os números da pesquisa Quest para a presidência em Minas Gerais. Lula lidera com 44%. Bolsonaro subiu 7 pontos em Minas e agora aparece com 28%. Os outros candidatos citados somam 12%. Branco, nulo e não pretende votar são 9%. Os indecisos somam 7%. A disputa pelo Palácio da Liberdade segue liderada pelo governador Romeu Zema, com leve oscilação negativa. Vamos conferir os números. Segundo o Datatempo, 43,5% votariam pela reeleição de Zema. Alexandre Calil aparece em segundo, estável, com 22,8%. Na sequência, o senador Carlos Viana marcou 4,2%. Renata Regina, 3,6% e Miguel Correia, 2,1%. Não souberam ou não responderam, 13,1%, e outros 10,6% afirmaram que votarão em branco ou nulo. A pesquisa da Quest também mostra a liderança de Romeu Zema. O governador tem 41%. Ele é seguido por Alexandre Calil com 30% e por Carlos Viana com 9%. Branco, nulos e não pretende votar somam 11%. Os indecisos são 10%. Pelas 2 pesquisas, Zema poderia hoje vencer em primeiro turno e supera Calil e Viana também nas simulações de segundo turno. Esses números da sucessão estadual e presidencial podem estimular de que forma as próximas jogadas dos principais pré-candidatos em Minas, segundo os analistas, Heitor. Bom, Marco e Tayana, vamos olhar primeiro para o caso de Zema, né? Zema, aparentemente, abrem-se para ele 2 caminhos a partir dessas pesquisas e do que já está sendo construído até aqui. Uma reaproximação ou o fortalecimento dessa aproximação com o presidente Jair Bolsonaro, embora o PL tenha seu candidato, seu pré-candidato hoje, que é Carlos Viana, e essa aposta seria fundamentada nessa proximidade natural que sempre houve entre Zema e Bolsonaro desde a disputa eleitoral de 2018. Inclusive foi recentemente ilustrada, como a Tayana lembrou aqui na Expo Zebu, lá em Uberaba, né, os dois no mesmo palanque e elogios mútuos ali naquela situação. E o outro caminho do Zema seria aproveitar que o Novo tem candidato próprio à presidência da República, né, se apoiar nessa candidatura, focar nessa chapa, né, e apostar no eleitor nem, que é aquele nem Lula, nem Bolsonaro. E que pode ser um bom caminho também, segundo a própria Quest mostrou. Por quê? 40% dos eleitores de Minas Gerais preferem que o novo governador não seja ligado a nenhum dos dois, nem a Lula, nem a Bolsonaro. O Calil, né, o outro lado dessa disputa, e por sua vez, ele deve continuar pedindo pela dobradinha, pela aliança com o Lula, né, como a gente já comentou mais cedo,
Porque nesse mesmo cenário da pesquisa, a segunda opção mais votada é que o governador seja mais próximo de Lula. 32% responderam isso. E mais, quando a pesquisa Quest, né, associa Zema a Bolsonaro e Calil a Lula, quer dizer, cria essas duas situações bem específicas, o Zema ele perde 19 pontos por estar associado a Bolsonaro e Calil ganha 13 pontos associado a Lula. Nessa simulação, portanto, o Calil passa a liderar a disputa pelo governo aqui em Minas Gerais e por larga vantagem. Mas o que se vê por enquanto, né, são esses desencontros, né? Nesta sexta, o Alexandre Calil recebe, né, está agendada dele receber o título de cidadão honorário lá em Juiz de Fora, cidadão honorário da cidade, 48 horas depois que Lula passou pela cidade. Quer dizer, há um desencontro até geográfico e temporal aí entre os dois neste momento. E na sondagem feita pelo Datatempo para o Senado, o que mais chamou atenção foi o fato de 82,8% dos mineiros ouvidos não saberem responder em quem votariam no cenário espontâneo. Na Quest, 96% não definiram voto para o cargo. A pesquisa estimulada trouxe o deputado estadual Cleitinho Azevedo na liderança com 17%, seguido por Reginaldo Lopes com 9%. Alexandre Silveira teve 8% e Marcelo Álvaro Antônio 5%. Esse tamanho desconhecimento, quase até uma alienação, torna a disputa imprevisível, Tayana? Marco, isso que você falou, fica imprevisível, difícil da gente prever mesmo quem está na frente, quem não está, como é que vai ser essa disputa lá na frente. E os analistas consideram que no Brasil a gente foca muito nas disputas para o executivo, para presidente, governador e prefeito, em anos de eleição municipal. Então, as pessoas pensam pouco em quem que elas vão votar para o legislativo, elas decidem na última hora, na semana ou até lá em frente à urna mesmo. E uma outra explicação para esse número tão alto é a pouca intimidade que os brasileiros têm com o Senado, com o que faz um senador, com o que faz um deputado estadual ou federal. Então, isso desestimula as pessoas a pensarem nos votos para o executivo e elas definem só na última hora em quem que elas vão votar. Às vezes não pensam muito a respeito desse voto. A pesquisa Datatempo que destacamos aqui foi feita por meio de 2.000 entrevistas entre os dias 30 de abril e 5 de maio de 2022. A Genial Quest foi realizada entre 7 e 10 de maio, com 1.480 entrevistas. Ambas foram presenciais. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais na Datatempo e 2,5 pontos na Quest. As duas têm 95% de nível de confiabilidade. E pesquisas presidenciais divulgadas essa semana confirmam a polarização entre Lula e Bolsonaro. CNT-MDA, Poder Data, Quest e PESP também reforçam as dificuldades da chamada terceira via. O que chamou mais a atenção foi a diferença entre Lula e Bolsonaro nos institutos Quest e Poder Data. Na Quest, a liderança do petista é de 17 pontos. Na Poder Data, de apenas 7 pontos. A Quest entrevistou face a face 2.000 pessoas entre os dias 5 e 8 de maio. Já a Poder Data ouviu, de 8 a 10 de maio, 3.000 eleitores por meio de ligações para telefones celulares e fixos. Outro destaque do noticiário político da semana foi o fato do Tribunal Superior Eleitoral ter voltado a rebater questionamentos das Forças Armadas que colocam em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Em um documento, o TSE nega de forma assertiva 3 de 7 sugestões apresentadas pelos militares e diz que o restante já está em prática pelo atual sistema, não havendo mais o que mudar para as eleições deste ano. A Corte ainda esclareceu que não há sala secreta de totalização dos votos, um argumento esse repetido sem provas pelo presidente Bolsonaro. E o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, também deu uma forte declaração em um evento na quinta-feira de testes do sistema de urnas. Ele disse: abre aspas, a Justiça Eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais está aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. Quem trata de eleição são forças desarmadas. Fecha aspas. Fachin e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux,
ainda receberam na quarta-feira um manifesto em defesa das eleições elaborado por 200 organizações da sociedade civil. O que a coalizão, batizada de Pacto pela Democracia, destaca, Heitor? Bom, esse pacto, Marco e Tayana, ele manifesta o compromisso com a defesa da integridade das eleições. A proposta aqui é chamar as instituições políticas, as mais diversas possíveis, do Estado também, né, para encampar essa bandeira. A nota do movimento aponta essas eleições de 2022 como as mais desafiadoras da história recente do Brasil, exatamente em razão dos ataques do presidente Jair Bolsonaro e dos apoiadores também aos processos e às instituições eleitorais. E fazendo um gancho com essa citação, o que você falou, Marco, do Fachin, o movimento ele critica ainda essa ideia de Bolsonaro de tentar incluir as Forças Armadas nesse processo. Para o movimento, né, as atribuições das Forças Armadas são, abre aspas, alheias ao exercício cívico do voto e, portanto, isso é interpretado como uma grave ameaça à democracia. E a repercussão para a imagem do Brasil no exterior das constantes insinuações do governo Bolsonaro sobre fraudes eleitorais foi analisada pelo professor de política internacional Davison Belém Lopes em entrevista ao nosso programa. De um modo geral, repercute mal. Evidentemente que isso denota para o interlocutor mais bem informado, que está atento ao Brasil, a instabilidade, né? Que existe um clima político de turbulência no Brasil e, invariavelmente, isso vai ser interpretado de formas contraproducentes para o nosso país. Por exemplo, o risco político tende a subir, o risco econômico tende a subir. Para rever essa e todas as entrevistas do nosso programa, acesse a lmg.gov.br/TV. Nós também estamos disponíveis em podcast. Basta procurar por Mundo Político no seu tocador favorito. Vamos falar agora da semana na Assembleia de Minas. A autorização pelo governo do estado de um novo projeto minerário na Serra do Curral continuou movimentando agendas parlamentares. A Comissão de Administração Pública fez visita em loco à área que será afetada pelo empreendimento. O que relataram os parlamentares que participaram, Tayana? Estiveram presentes lá nessa visita a deputada Beatriz Cerqueira, a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado Bartol. E eles estavam acompanhados de lideranças comunitárias e ambientalistas, e uma das principais preocupações desse grupo é que o risco de abastecimento, o risco que a mineração na Serra do Curral pode causar ao abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso porque a serra está muito próxima do aquífero, o aquífero é como se fosse um caminho por onde passa uma água subterrânea que alimenta rios e mananciais aqui na região. E a Serra do Curral está muito próxima do aquífero que alimenta a região metropolitana de Belo Horizonte. Aí a deputada Beatriz Cerqueira falou que ela acha que a autorização do Copan a autorização que o Copan deu para minerarem a serra foi irregular e defendeu a abertura da CPI aqui na Assembleia, que por enquanto está colhendo assinaturas. Ela defendeu a abertura dessa CPI como uma forma de investigar esse licenciamento e descobrir se ele foi feito mesmo dentro dos limites legais. Em que pé está essa coleta de assinaturas para uma possível CPI, Heitor? O Marco e Tayana, a coleta de assinaturas de uma CPI sempre é um movimento dinâmico, porque o deputado ele pode assinar e pode também retirar a assinatura. Um levantamento do jornal Estado de Minas, feito na quinta-feira, apontou que faltaria apenas uma assinatura para se atingir as 26, que é o requisito mínimo, né, para apresentação de pedido de CPI aqui na Assembleia, 1/3 do total de membros. Agora, esse é apenas o primeiro requisito para que uma CPI seja instalada, que depois de recolhidas as assinaturas, o presidente, né, analisa o pedido e também precisa haver um fato determinado. E um dos fatos determinados, né, segundo aí, os deputados que estão movimentando essa pauta, é porque que o processo de licenciamento foi acelerado, né, segundo eles, passou na frente do processo de tombamento da serra. É um dos fatos, mas assim, a gente vai ter que aguardar tanto se as assinaturas vão ser de fato colhidas, quanto se vai ser entendido, né, pela presidência da Assembleia, pela mesa, que há um fato determinado aí para a atuação dessa CPI. E duas últimas notícias rapidamente. Teve anúncio também de alteração na liderança do governo na Assembleia. O deputado Gustavo Valadares, do PMN,
deixará a pedido o posto que ocupava desde fevereiro de 2021 e o cargo será assumido por Roberto Andrade do Avante, uma mudança aí feita em clima ameno na base governista. No plenário da Assembleia, o principal destaque foi a leitura de um novo pedido do governador Romeu Zema para tramitação em regime de urgência do projeto que prevê a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal da União. E o nosso mundo político dessa sexta-feira terminou. Eu contei por aqui mais uma vez com a competente parceria dos meus colegas jornalistas Heitor Peixoto e Tayana Máximo. Até a próxima, Heitor. Tchau, Marco. Tchau, Tayana. Valeu demais, Tayana. Obrigada, gente. Tchau. E muito obrigado a você que nos acompanha na TV, em podcast ou nas redes sociais. Na segunda-feira, no horário de sempre, nós voltamos com uma entrevista inédita. Até lá!